Oi, meu nome é Carlos Eduardo e vou falar um pouco das atividades realizadas pelo projeto da qual eu faço parte, que é a Oficina Sinestesia Vision. O meu plano de trabalho, o título é Aprimoramento dos óculos sensoriais da bengala inteligente. Vamos lá. O nosso projeto Sinestesia Vision ele é dividido em duas partes, assim, das atividades que foram realizadas esse ano. A bengala sensorial, que a gente projetou e criou o primeiro protótipo e fez alguns testes, e também a parte das oficinas que a gente planejou também, deu início e está realizando durante esse ano. Bom, começando pela bengala sensorial, as etapas realizadas durante o ano se dividem em alguns subtópicos. A primeira é a idealização do funcionamento, escolha dos eletrônicos, elaboração de circuitos, modelagem dos componentes, montagem de circuitos, programação do microcontrolador e testes. Bom, dá pra ver que foi um bocado de coisa, mas a gente conseguiu fazer tudo com êxito e deu bastante certo. Vamos ver agora mais em detalhes o que foi que aconteceu. A idealização do funcionamento é basicamente como a gente pensou que a bengala deveria se comportar. E aí, isso foi a parte que a gente precisou imaginar mais. Como é que seria o ideal de funcionamento dela, ou seja, como é que um cego iria se beneficiar mais de uma bengala inteligente. E aí a gente começou a pensar. E aí foi aí que a gente chegou no modo que ela funciona hoje, que ela tem 3 sensores que captam as distâncias de obstáculos à frente, só que em duas alturas diferentes, e um sensor mais voltado para baixo que procura detectar obstáculos no chão, tipo um buraco ou então um patamar de uma escada ou alguma coisa assim. E aí, o que é que ele faz é ficar em um loop fechado, sempre medindo essas distâncias, e ele informa para o usuário se tem alguma coisa próxima do alcance dele por meio de vibração. E essa vibração é de motores daqueles de celular que ficam no interior do cabo da bengala. Eu vou mostrar com mais detalhes como é que isso funciona. E aí, os eletrônicos que a gente usou escolheu para poder fazer isso funcionar são alguns que a gente já vem utilizando ao longo do projeto também. A ESP32 é um microcontrolador que a gente escolheu. O sensor ultrassônico HC-SR04 é para medir as distâncias. E o motor Vibracal é um comum mesmo que se encontra na internet por um preço bem barato até. E aí, para poder juntar tudo isso, a gente precisou fazer os esquemáticos dos eletrônicos. E aqui ficou a versão final. E para poder fazer o controle dos motores, a gente precisou fazer uma plaquinha com transistores para poder ter um controle melhor dos motores, tanto da velocidade quanto da corrente, porque o próprio microcontrolador não consegue fornecer a corrente necessária para que o motor consiga funcionar corretamente. Então a gente precisou fazer esse driver para poder ter um equilíbrio na energia do circuito como um todo, certo? E aí para fazer isso tudo a gente utilizou o software EasyEDA, que é gratuito. E para modelar os componentes, depois que os circuitos estivessem prontos, ou seja, o cabo da bengala, esse suporte que a gente utilizou para segurar os sensores em posição, primeiro que a gente fabricou utilizando impressão 3D, mas para fabricar a gente precisou ter um modelo. E para modelar a gente utilizou o Fusion 360, que é um software gratuito com plano estudantil. Como a gente tem um plano estudantil, a gente conseguiu modelar e exportar esses arquivos e utilizou as impressoras 3D do laboratório para poder fazer essas peças. E deu bastante certo, o cabo conseguiu comportar bem os componentes e o suporte dá para ver que é diferente da versão que tem aqui. A gente precisou refazer algumas vezes para poder se adequar melhor às necessidades do projeto. E aí, os circuitos prontos ficaram dessa forma aqui, couberam todos bem no interior da bengala e do cabo, né? E aqui é o microcontrolador que eu tinha falado, aqui é a plaquinha de controle de motores com 3 transistores, e cada transistor desse tem uma saída para um motor Vibracal que eu tinha falado antes. Esses motores eles ficam espalhados assim para ser possível você detectar pela vibração qual motor desse está vibrando, e aí você consegue diferenciar onde o obstáculo está na sua frente, tipo se está embaixo como um buraco, se está mais no intermediário ou se está mais para cima, certo? E aqui tem um botão que é de liga e desliga só. E aí depois que a gente programou e montou todos esses circuitos aqui, a gente precisou testar. Quer dizer, na verdade a etapa de testes foi acontecendo ao longo do processo, mas aí um dos testes que a gente fez foi primeiro programar o microcontrolador para fazer ele detectar distâncias diferentes e enviar sinais diferentes para os motores. E aí a gente fez esse teste aqui para ver se as portas do microcontrolador da ESP32 estavam conseguindo mandar
os sinais de intensidade diferente. Aí a gente utilizou o osciloscópio para ver se as portas estavam conseguindo realmente fazer o que chama de sinal de PWM, que é modulação por largura de pulso, que é o que a gente usa para controlar a velocidade dos motores. E aí alguns dos testes que a gente utilizou foi ver num patamar de escada se estava tudo sendo detectado, se ele conseguia avisar para o usuário que tinha um desnível ali no caminho, na frente dele. E também a gente fez uns testes com as cadeiras no laboratório, que a gente colocou elas em obstáculos assim, fez um circuito fechado no laboratório e vendou os olhos da nossa equipe assim, e a gente ficou tentando ver se conseguia detectar os obstáculos e deu certo. Os testes com deficientes visuais a gente ainda não conseguiu realizar, infelizmente. E indo para a parte das oficinas agora, saindo da bengala e indo para a parte das oficinas, a gente tem algumas etapas que a gente fez durante esse ano também que são bem interessantes. Primeiro, estudo sobre metodologias possíveis para ensinar os alunos, capacitação da equipe, preparação de material didático digital, elaboração de práticas, seleção de alunos e início das turmas. Primeiro, a elaboração do material didático. A gente fez um material didático do zero, totalmente novo, para poder se adequar às novas necessidades das oficinas e às novas práticas que a gente iria fazer. E aqui tem alguns prints do material, como está na versão final. A gente ainda está refatorando ele, mudando algumas coisas ao longo do processo, para que nas próximas turmas a gente consiga uma melhor experiência. O material está bem legal, tem muitos exemplos, tem muitas práticas e está bem interessante. Os conteúdos que a gente tem nele são tecnologias assistivas, programação básica, eletrônica básica, Arduino e impressão 3D. Todos os conteúdos são abordados em sala de aula. O material serve como acompanhamento e também fornece instruções mais detalhadas e informações complementares que os alunos precisam saber, se quiserem saber, na verdade, se quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, se quiserem seguir na área. E aí a gente tem algumas práticas, eu coloquei algumas das práticas que a gente tem no material, que elas vão seguindo um nível crescente de complexidade. A gente começa primeiro, não é nem com Arduino, a gente começa com práticas de eletrônica básica. E quando a gente chega em Arduino, a gente faz piscar um LED, acender um LED com um botão, utilizar um potenciômetro, então um LDR. E aí a gente vai aumentando esse grau de complexidade para que os alunos não tenham tanta dificuldade, certo? E aqui a gente colocou algumas fotos de algumas oficinas. Esse aqui foi da primeira turma que a gente fez. Esse aqui, se eu não me engano, foi da terceira. A gente começou sem meio que um lugar para poder ter essas oficinas. A gente estava utilizando o laboratório do Bloco A. Só que agora, com o laboratório IFMaker, que tá quase pronto, na verdade, a gente está dando as práticas lá, está dando as oficinas lá. E está dando super certo. Os alunos estão gostando bastante. E os alunos, todos eles são alunos da Escola Edmur Arlindo, que é daqui do Recife. Aqui tem mais algumas turmas, aqui é da mesma turma que eu tinha colocado antes. E atualmente a gente está realizando a 5ª turma já e está recebendo feedback muito positivo dos alunos e eles estão gostando bastante, estão demonstrando bastante interesse nas aulas que a gente está ministrando. E aí, para o futuro, a gente pretende continuar realizando novas turmas com alunos dessa escola e talvez até depois com alunos de outras escolas. E com base na experiência, a gente pretende melhorar o material didático para se adequar melhor aos gostos dos alunos, às necessidades deles também. E buscar novas formas de manter o engajamento e o interesse dos alunos para que eles continuem querendo buscar mais conhecimento e se aprofundar mais na área, se possível. Além disso, avaliar as possibilidades de realizar projetos de robótica com os alunos das turmas com os novos kits de Arduino e eletrônica. Que a gente recebeu alguns kits de Arduino e eletrônica e a gente quer avaliar se a gente consegue fazer algumas práticas mais complexas assim, com os alunos que tiverem mais interesse, se também tiver disponibilidade um tempo maior, assim, se a gente conseguir andar direitinho com o conteúdo. E algumas dessas práticas, por exemplo, esse robozinho aqui, que é um robozinho bípede, que utiliza servomotores e um Arduino para poder controlar o movimento dele. E é bastante interessante. Obrigado pela atenção. Esse foi o projeto Oficina Sinestesia Vision.